Olá pessoal, me chamo Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai trazer Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, do antropólogo Kabengele Munanga. Para quem não conhece, o Kabengele é professor de antropologia da USP. E esse livro vai trazer um pouco histórias, línguas, culturas e civilizações. E por que a importância desse livro? O Kabengele, ele vai, não só nessa obra, mas também em outras, como a Revolta dos Colonizados, por exemplo, ele vai apontar que no Brasil, com a Lei 10.639, se exige nas escolas de ensino fundamental e médio o ensino de História da África. No entanto, se falta uma capacitação dos professores no sentido de conhecer a África e toda a complexidade que as Áfricas possuem. Então, o Kabengele vai fazer uma coisa importantíssima, que é democratizar o estudo da África em obras curtas, porque assim, um livro, por exemplo, que tem 100 páginas, então é bem curtinho e apontando pontos extremamente importantes. Nesse livro, ele vai começar com a divisão geopolítica da África. Então, ele vai trazer todos os países, capitais que a África possui. Então, ele vai fazer uma introduçãozinha à África. Antes do processo de colonização, como essa África era, a África colonial e a África independente. Então, ele vai trazer em 3 páginas, 3 mapas diferentes, mostrando um pouco essa divisão geopolítica, as mudanças de fronteiras, de países, os reinos e como eles foram incorporados a partir do tratado que em momento algum pensou as questões étnicas e culturais da África. Então, esse primeiro capítulo ele vai abordar essa questão, as questões geopolíticas. O capítulo 2, ele vai trazer sociedades, civilizações e culturas. E esse capítulo, ele é bem legal, porque ele vai falar sobre a diversidade cultural e antropológica da África. Para se ter uma ideia, para a gente parar de pensar essa África como unidade. Então, ele vai trazer algumas etnias e ele vai mostrar que são culturas diferentes, povos diferentes, com algumas semelhanças, como no Brasil, como em qualquer outro país que pudesse ter. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem regiões que são completamente diferentes, né? Costumes, fala e tal. E ele vai mostrar que as Áfricas são países e que esses países possuem suas similaridades e suas diferenças culturais. E ele vai trazer um ponto muito importante, que é a diversidade linguística. Ele vai mostrar as famílias linguísticas da África subsaariana, por exemplo. Então, ele vem com essa questão, para a gente desmistificar um pouco essa ideia de unidade cultural africana, como se fosse uma coisa homogênea e um pensamento linear. E ele vai trazer coisas que a gente é acostumado a ouvir às vezes, sobre a questão da poligamia. Ele vai explicar o que seria essa poligamia. Ele vai falar do casamento, ele vai falar da questão da filosofia africana, no caso das palavras, vai falar sobre tradição e modernidade. O próximo capítulo, ele vai falar sobre os aspectos históricos. E ele começa falando a África, o berço da humanidade, como os hominídeos se desenvolvem no território africano e como isso foi provado cientificamente. E, posteriormente, ele passa para outro tópico, que é antigas civilizações africanas. E esse tópico eu achei maravilhoso, porque ele começa com a civilização egípcia, e ele vai fazer um movimento muito interessante. Ele vai apontar alguns filósofos que qualquer professor de história teve contato, que a gente conheceu de alguma forma. Então ele começa com Heródoto, ele vai para Aristóteles, ele vai para Luciano. Então ele vai pegar escritores gregos que falaram sobre África.
Então, ele pega esses homens, pega os relatos deles e começa falando um pouco do que eles viram na África antes do período colonial, que é muito importante. E posteriormente ao período colonial. Então ele vai mostrar uma imagem que os filósofos gregos tinham, que eles beberam da filosofia africana, que eles transitaram, que eles conheceram, que admiraram práticas. E ele vai, por exemplo, aqui é um filósofo grego que ele vai dizer: o Egito conquistou o país dos homens de pés negros e chamou de Egito, a partir de seu próprio nome. Então isso aqui é muito em torno que mostrar a etnicidade do Egito, mostrar as relações culturais, comerciais que já existiam a partir de relatos ocidentais, porque sempre é interessante que se tira a credibilidade, a ideia de um Egito negro. Só que ele não vai se deter a isso, ele vai trazer a civilização Axumita, que vai ser uma das maiores civilizações que se tem, um dos maiores impérios, que a gente vai ter, por exemplo, o Império Romano, o Império Persa e a civilização Axumita, e ele vai trazer a questão do antigo alfabeto, das formas como eles viviam, como eles faziam comércio, né, na época. Aí ele vai trazer a Etiópia cristã. Então, vários, o Império de Gana, que é muito interessante, com imagenzinhas, costumes, e cada um desses impérios vai ter em média 2 páginas explicando o Império do Mali e etc. O quarto capítulo, que é importantíssimo, que é sobre o tráfico humano e escravidão na África. O Kabengele ele vai apontar para a necessidade de se mostrar como se inicia esse tráfico e principalmente para se tirar do imaginário a ideia de que a África foi responsável pelo processo de colonização. Então ele vai apontar que existia formas de escravidão na África, como existia em outras civilizações. Por exemplo, na Grécia existia o espólio de guerra, existia escravidão por dívida, mas que não existia um processo colonial de tráfico de humanos negros nesse período, que era outra dinâmica a escravização. E ele vai fazer uma leitura muito massa sobre as rotas, como esse tráfico vai se solidificar, como ele vai virar um processo, como se vai ter uma classe, um grupo que vai oprimir outro. Isso vai caracterizar esse processo de colonização. É muito bacana. No final desse capítulo ele vai trazer alguns aspectos, como era essa escravidão na época antes do processo colonial, como acontecia, por exemplo, tipo, uma pessoa ela era escravizada por dívidas, mas seu filho era livre, então não existia uma classe oprimida, um grupo étnico oprimido, não. Era espólio de guerras como existiam em outras civilizações. E ele vai dizer que o ápice da desumanização é colocar isso como questão para deslegitimar o processo de escravidão, que foi um dos maiores processos genocidas da nossa história. E a gente vai ver aqui o quinto e último capítulo é os africanos que povoaram o Brasil, porque aí ele vai fazer um paralelo dessas influências que nós temos, e ele vai fazer uma recuperação histórica mesmo a partir das regiões dos grupos étnicos que povoaram o Brasil. Ele vai falar dos bantus, a influência na religiosidade, no candomblé, essa cultura material que fica pra gente, por exemplo, desde da religiosidade, a questão de objetos, da figa. Então ele vai trazer inúmeros objetos que a gente conhece, mas que muitas vezes a gente não percebe a influência. E ele vai dizer que isso foi uma estratégia de resistência africana. Então, enfim, gente, eu tentei ser muito breve, porque é um livro muito complexo, apesar de ser curtinho, mas assim, complexo no número de informações, que é muita coisa. No entanto, de fácil leitura, acessível, tem disponível para compra em diversos sites, e que vem com essa ideia de democratizar esse conhecimento africano. Então a dica de hoje é essa, o Kabengele Munanga, Origens Africanas do Brasil Contemporâneo.